No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Melodia FM, Vitória da Conquista, 87.9, e os espectadores, né, que estão assistindo aí pelo YouTube, né, Unidos contra o Câncer, e também no Instagram hoje, né? Hoje nosso podcast tem um tema assim extremamente especial e bastante urgente, né, nas discussões não só de oncologia, mas como medicina e saúde em geral. Sejam bem-vindos, né, a todos que estão aí acompanhando o nosso podcast. É importante lembrar que esse podcast ele vem para poder dialogar com profundidade, com empatia e também compromisso sobre os grandes desafios, né, da oncologia e principalmente da vida, né, o que a gente vai discutir hoje. Hoje o tema, né, é urgente, sensível e transformador. Vamos falar sobre cuidados paliativos. É um tipo de cuidado que vai além, né, da medicina curativa. É um cuidado que acolhe, alivia, respeita e valoriza a vida até o último instante. Então, sejam todos bem-vindos. E antes que a gente entre nos nossos convidados mais que especiais, lembrando vocês aí que estão assistindo, né, pelo YouTube, não deixem, né, de se inscrever, né, colocar lá no sininho a sinalização, deixa o like, compartilhe, porque isso é importante, porque a gente vê muitos seguidores, né, no Instagram, nas outras redes, mas para crescer esse perfil, o nosso podcast, que essas informações cheguem para mais pessoas, é importante vocês estarem aí seguindo, né, se inscrevendo no nosso podcast. Também, antes de começar a adentrar nossos convidados, quero agradecer aos novos, né, seguidores aí do Instagram. Hoje cerca de 500 novos seguidores, e eu agradecer ao perfil Razões para Acreditar. Eles compartilharam um vídeo do ano passado e hoje muita pessoa, né, acabou vindo, conhecendo o nosso perfil. Aproveitar vocês que estão chegando aí no Instagram, corre lá, né, no nosso podcast Unidos contra o Câncer, se inscreva, compartilhe, para que essas mensagens, essas informações que vêm chegando e que vocês gostaram muito, cada vez mais se amplia, a gente fica cada vez mais estimulado a levar essas informações. Então, já indo direto, porque nosso tempo é curto e esse tema de hoje dá para uns 100 episódios, dá para virar uma série do Netflix, né? Então, vamos continuar aqui. Então, o nosso título hoje diz tudo: cuidados paliativos, mais valor para o paciente e mais humanidade para a saúde. Nossas convidadas, doutora Rosane Araújo, ela é médica clínica, né? Ela tem especialidade em clínica médica, especialista em cuidados paliativos e coordenador do serviço, né, de cuidados paliativos no Hospital SAMU. E nossa querida enfermeira Andressa Oliveira, ela é enfermeira do nosso UNACOM, não só do UNACOM, mas de todo o serviço, né, do SAMU. Ela é uma doula da morte, pesquisadora e profissional referência em cuidados paliativos. Rosane e Andressa, muito honrado, né, de estar hoje recebendo vocês aqui para poder falar de um tema tão importante para todos nós. E gostaria que vocês já se apresentassem, né? Eu fiz essa apresentação aqui minúscula, mas fale pra gente quem são vocês. Então, boa noite, meu nome é Rosane, gostaria de agradecer primeiramente pelo convite. Renato participou aí da minha trajetória, na minha formação, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com ele como colega, uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, como profissional. E vamos falar aí um pouquinho sobre essa especialidade que a gente tem em comum. Rosane, então, foi formada na UESB, aqui em Conquista mesmo. Nasci aqui, vivi minha vida toda aqui em Conquista, amo Conquista. Fiz residência aqui em Conquista também em clínica médica e me especializei em cuidados paliativos pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E meu objetivo de fazer cuidados paliativos foi justamente para tentar modificar a realidade do que eu via dos cuidados paliativos, tentar fazer diferente aquilo que eu via como realidade. Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer ao convite, né? Ainda mais estando na companhia de dois profissionais, de duas pessoas que eu tenho uma profunda e grande admiração, né? Que eu sou imensamente feliz por compartilhar todos os dias um pouquinho desse ambiente com vocês. E sobre mim, bem, eu desde sempre, desde criança, eu tinha no meu coração que eu queria ter o propósito de poder
ajudar o outro, né, de alguma maneira. E assim que eu fui crescendo e envelhecendo, eu entendi que eu queria isso para minha profissão, para minha vida, para que onde eu pudesse estar, onde eu estivesse, eu pudesse estender uma mão e trazer um pouco de qualidade de vida para alguém que estivesse necessitando. Nunca imaginei que seria de cuidados paliativos, né? Na minha graduação, nunca tive um componente de cuidados paliativos, né? Oficialmente, nunca foi abordado sobre cuidados paliativos, mas eu trabalhava no projeto de pesquisas com idosos, com Márcio Galvão e sua esposa, e aí nisso eu fui aprendendo um pouco mais sobre cuidados paliativos a partir da geriatria. E depois eu fui conhecendo um pouco mais de cuidados paliativos lá na UFBA. Mas meu conhecimento a partir dos cuidados paliativos se deu através da minha experiência já pós-formada, em que eu ficava muito incomodada com os pacientes, né? Alguns pacientes que eu lia que estavam como cuidado paliativo e que eram deixados, assim, de lado, né? Então, eu chegava lá, o paciente estava fedorento, com curativo sujo, o paciente às vezes contido desnecessariamente, e isso me gerava um incômodo. Era um paciente que às vezes estava abandonado, não tinha nem familiar, e muitas vezes no plantão me passava, não, o paciente se parar, parou, não precisa se preocupar com esse paciente. E eu achei isso muito errado, então eu comecei a tentar investigar melhor o que eram aqueles termos que eram utilizados nos prontuários, né, cuidado paliativo proporcional, prioritário, complementar, exclusivo, para poder conseguir advogar pelos meus pacientes. Então, foi assim que eu comecei a estudar cuidado paliativo e assim que eu acho que eu virei uma grande advogada daqueles pacientes que eu acompanho, né? E aí, tô aí até hoje. E como é que foi você caminhar a escolha por cuidados paliativos? Então, foi de uma forma bem parecida. Acho que porque a gente acabou percorrendo os mesmos serviços, então a gente acabou vendo realidades muito parecidas. Na minha formação, mais ou menos 8 anos, não é algo tão distante assim, os cuidados paliativos realmente não eram abordados. A gente tinha uma medicina totalmente curativa, em que o profissional ele não era formado com a visão paliativista, ele é formado com a visão curativa. Então, o profissional, ele vê a morte, uma doença sem proposta curativa, como um fracasso. Então, por isso que muitas vezes hoje o profissional de saúde ele não sabe lidar com os pacientes em cuidados paliativos. Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo. Então, é essa visão que a Andressa disse, de tratar o paciente de forma marginalizada. O médico, o profissional de saúde no geral, ele sabe lidar com a doença enquanto ele tem controle sobre ela. A partir do momento que ele perde o controle sobre a doença, que ele não vê mais possibilidade de tratamento da doença, então o paciente ele fica meio que marginalizado, sem propostas terapêuticas, o que a gente sabe que na realidade não é a nossa verdade. Hoje eu vi uma frase assim bastante bacana, assim, que fala tudo. Ao invés de pensar fazer tudo até o fim, cuidar sempre até o fim. Exatamente. Então eu acho que isso diz tudo em relação a cuidados paliativos. E falando, o que são cuidados paliativos, já que a gente está falando aqui, até para poder ampliar esse conceito para as pessoas que não entendem, o que é hoje a visão mais atual, mais embasado de o que são cuidados paliativos? Os cuidados paliativos, eles são os tipos de cuidados integrais ao paciente, que visa não só a doença, mas o paciente como um todo, para todo paciente que ele tem uma doença que ameaça a vida. Então, ele hoje é muito difundido para os pacientes oncológicos, mas a gente sabe que a população ela tem envelhecido, a população está vivendo muito e tem muitas doenças, além do câncer, que também tem indicação de cuidados paliativos. Então, todo aquele paciente que possui uma doença que ameaça a vida dele, uma doença que não tem uma proposta de um tratamento modificador, esse paciente ele tem indicação de ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos. E Andressa, e em relação a esses cuidados paliativos, assim, quais são os desafios em relação a esses conceitos que tem, que você ainda percebe que precisa melhorar o entendimento? Não só dos pacientes, cuidadores, mas também dos profissionais. Eu acredito que ainda é algo que está sendo muito difundido, ainda existe um preconceito muito grande em assimilar o cuidado paliativo com o fim de vida, às vezes até pelo vício mesmo de linguagem, a gente costuma abordar com o paciente, agora vai ser só um tratamento paliativo mesmo, naquela tendência de já estimular o paciente a pensar de que realmente ali não vai ser feito mais nada, é um limitador de tratamento, quando na verdade é o oposto. O cuidado paliativo ele não está ali para limitar
o tratamento. Pelo contrário, é para trazer qualidade de vida e conforto para o paciente. Isso perpassa por todos os níveis de assistência. Então, acredito que a maior dificuldade que a gente tem hoje é dos profissionais, de modo geral, de enxergarem que o cuidado paliativo ele é necessário desde o diagnóstico. E isso perpassa todos os níveis de assistência. Então, a gente, desde o diagnóstico, a gente já tem que ter esse olhar de cuidados paliativos. Ele tem que perpassar por todos esses níveis. Acho que um dos desafios também é essa articulação entre os níveis. A gente não consegue ter comunicação, né? Quando o paciente sai ali de dentro do setor, a gente às vezes acaba perdendo essa condição de conseguir dialogar diretamente com o profissional, como a gente faz quando a gente trabalha conjuntamente. Então, às vezes, a gente tem que tentar encaminhar uma contrarreferência para tentar comunicar, mas ainda assim a gente observa essas dificuldades. Muitas vezes, quando o paciente retorna ali para o seu município, para atenção primária, às vezes o próprio município, quando é um paciente de zona rural remota, às vezes não tem nem recurso, às vezes é um tipo de atenção primária que funciona uma vez na semana ou só em um turno, às vezes não tem recurso. Então, hoje a gente está tendo um aumento muito grande da população e a atenção primária não está conseguindo abarcar até para fazer a questão preventiva, porque a gente tem vários condomínios, muitas famílias morando no mesmo espaço e não está tendo esse aumento de profissões, então, de profissionais. Então, às vezes, até para poder ter acesso está sendo dificultoso, né, do que a gente tem observado. Então, acredito que a gente precisa fazer uma educação, né, continuada em todos os níveis, na atenção especializada, na atenção hospitalar, atenção primária, para conseguir viabilizar a articulação, de que todo mundo consiga falar a mesma língua. E, antes de tudo, entender que o cuidado paliativo ele não é um cuidado limitador do tratamento, pelo contrário. Em que momento deve-se encaminhar esse paciente para avaliação da equipe de cuidados paliativos? O que seria o ideal e o que seria, talvez, assim, considerando gestão de recursos? Qual seria, assim, esse não tem jeito, esse paciente tem que ir, independente de coisa, para avaliação com a equipe, né, de cuidados paliativos. E o que seria ideal, considerando, né, os guidelines, os melhores serviços do mundo? Então, o ideal hoje seria o paciente ser encaminhado assim que ele tivesse o diagnóstico da doença incurável, né, que é o termo mais popularmente conhecido. Por quê? Esse paciente, desde o seu diagnóstico, ele já vai ter limitações, tanto psicológicas acerca do diagnóstico, como relacionadas à própria doença que vai trazer sintomas, relacionada ao próprio tratamento. Paciente oncológico é submetido à quimioterapia, radioterapia, a gente sabe que tem os efeitos colaterais. Então, o ideal é esse paciente ser acompanhado ali desde o início do diagnóstico, para que seja feito um acompanhamento mais amplo possível. No mundo real, muitas vezes isso não é possível, porque a gente sabe que as doenças oncológicas estão aumentando aí em grande escala e a demanda por pacientes é muito grande pela quantidade de profissionais que a gente tem. Então, assim, no mundo real, a prioridade por maiores, uma urgência maior, né, seria aqueles pacientes que estão perdendo performance, aqueles pacientes que estão mais debilitados, para a gente ainda ter tempo de fazer um trabalho com esses pacientes. Por quê? Como fazia antigamente, né? Antigamente, os pacientes em cuidados paliativos eram aqueles pacientes em fase terminal, fase final de vida. Esse paciente, muitas vezes, ele já está inconsciente, ele não responde mais por ele não tem mais capacidade de discernir, de tomar decisões. Então, esse paciente, você não consegue fazer um trabalho completo por ele, por quê? Um dos objetivos do cuidados paliativos é você respeitar a autonomia do paciente, fazer os desejos desse paciente. E na fase final de vida, isso já não é mais tão possível. Então, o ideal seria o mais precocemente possível. Assim que o paciente tiver o diagnóstico da doença, assim como ele é encaminhado por um oncologista, ele também ser encaminhado para a equipe de cuidados paliativos. E, Andressa, quais as resistências que tem nesse processo inicial de encaminhamento e na abordagem inicial da equipe de cuidados paliativos? Qual é a resistência que você vê mais, assim, na prática? Dos pacientes? Não só dos pacientes, mas também dos colegas né, em geral da área de saúde ou dos serviços. O que tem, às vezes, de resistências para poder começar, de ter esse caminhamento? O que você vê, tanto na visão como profissional, né, como assistente, e também do ponto de vista também da parte de gestão de serviços, né? Considerando essa parte que você vem estudando, né? Da parte do mestrado, de gestão pública, como é que é essa questão hoje? Acredito que a maior dificuldade está sendo a questão da implementação, né? Porque a gente tem que fazer um fortalecimento, né, de toda a rede de saúde.
Então, fazer essa implementação ainda é muito difícil, né? Desenvolver equipes. A gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que é recente, é nova, que traz subsídios para poder ter uma equipe matricial do Estado e uma equipe municipal pela gestão municipal, né? Que traz um financiamento. No entanto, a gente ainda encontra, eu observo, né, que na nossa região a gente encontra ainda vários obstáculos para poder conseguir desenvolver e implementar por hora essas equipes para poder conseguir viabilizar esse encaminhamento precoce. Então, assim, do que eu observo fora de dentro do serviço é que a dificuldade maior mesmo é dos profissionais terem acesso a essa educação. Por isso que eu enfatizo muito, né, o fortalecimento da atenção primária à saúde, que é o posto de saúde, né, as equipes, e a questão da educação em saúde de todos os profissionais, para que eles tenham acesso e tenham essas condições de manejar os sintomas. Dentro do serviço, falando, assim, trabalhando com oncologia, o que eu observo dos pacientes é que, acredito que você já conversa bastante com eles sobre, então eles já chegam de uma maneira um pouco mais tranquila em relação a isso. Chego com várias dúvidas, né? Claro. Mas antigamente eu observava que sempre que chegavam pra mim, eles falavam, tipo assim, eu vim aqui, mas pelo visto eu vou morrer, né? Tô achando que é por causa disso. E como a gente tem tentado fazer o possível para estar cada vez mais presente, não somente dentro do consultório, mas em todo o percurso desse paciente, pelo menos dentro do hospital, aí já ouvi até de outros pacientes chegarem para mim e falar assim, eu observei você rodando por aí, e aí eu fiquei perguntando por que eu não tinha passado ainda. Então, é importante de desmistificar o preconceito que a gente tem com cuidado paliativo. Então, hoje, eu acredito que a maior parte dos pacientes já consegue enxergar esse cuidado como algo que a gente está ali para proteger, que é o intuito, inclusive. A palavra o paliativo vem de pallium, que é de proteger. Então, a gente está ali para isso. Eu observo que os pacientes vêm buscando cada vez mais continuar nesse acompanhamento. Então, é um vínculo de confiança. Doutora Rosa? Eu acredito que é mais por essa questão dos mitos também. Os pacientes, por acharem muitas vezes que a partir do momento que ele se torna um paciente em cuidados paliativos, ele vai acelerar o processo de morte dele, porque eles acham que eles vão ser abandonados. Então, isso gera um medo do paciente em ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, porque ele acha que nada mais vai ser feito por ele. E em relação aos profissionais de saúde, eu acredito que seja pela questão de falta de conhecimento mesmo. Como a gente tem comentado aqui, os cuidados paliativos têm sido muito recentes, tudo é muito recente. Como eu falei, há 8 anos não era abordado, hoje é um tema que tem muita relevância. Então, assim, tudo foi muito recente e nem todo mundo ainda teve acesso a esse conhecimento. Então, os profissionais de saúde, muitas vezes, eles querem esgotar ali toda a terapêutica possível, muitas vezes acaba fazendo até procedimentos fúteis, né, tentando curar de qualquer forma o paciente, e aí deixa para encaminhar o paciente quando ele acha que já esgotou tudo que ele poderia ter esgotado. Então, eu acho que isso acaba gerando um atraso nesse encaminhamento também. Então, assim, talvez as pessoas veem você passando e às vezes não passou, e eles percebem, e eles ficam, com certeza eles ficam querendo estar passando com vocês, porque eles percebem que os outros pacientes que já passaram, eles já perceberam alguma melhoria. Quais são os principais benefícios que tem para o paciente, para a família, quando começa a ter esse acompanhamento com a equipe de cuidados paliativos? Então, lembrando que aqui a gente só representa uma pontinha da equipe, que ninguém faz cuidados paliativos sozinho. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para que esse trabalho ele seja feito de forma completa. Assim como os cuidados paliativos não só cuidados de fim de vida, também não é só o médico, não é só o enfermeiro que faz cuidados paliativos. Então, o benefício é ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar de forma individualizada. É importante ter aquele fisioterapeuta que vai deixar o paciente reabilitado para ele ficar funcional o maior possível, ter a equipe de nutrição, a equipe de psicologia, que é muito importante, o serviço social, por conta das demandas de burocracia que a gente não pensa no nosso dia a dia. Na verdade, ninguém está preparado para adoecer. Então, quando a gente adoece, a gente não pensa na conta bancária que aquele paciente não vai poder movimentar. Então, questões burocráticas mesmo, de auxílio, como a gente vê os pacientes do SUS que precisam tanto para a aquisição de medicamentos. Então, essa equipe multidisciplinar, ela passa a cuidar das questões individuais daquele paciente, trata ele de forma individualizada. E, Andressa, como esse cuidado paliativo contribui para evitar, assim, hospitalizações desnecessárias, procedimentos invasivos e um sofrimento que poderia ser evitado
acredito que a gente falando ainda mais na importância, enfatizando, né, a importância desse cuidado paliativo ser iniciado de maneira precoce, é principalmente de evitar complicações e na iminência de uma complicação a gente agir da melhor maneira sobre ela. Então, quando a gente aborda e conversa com o paciente de uma maneira antecipada, a gente consegue entender os valores do paciente, os desejos do paciente. A gente pode desenvolver, né, uma diretriz antecipada de vontade para poder entender até onde aquele paciente, né, tem o interesse de ir, o que é mais importante para ele. Então, às vezes, o pensamento de outra pessoa é que para ela o mais importante é estar dentro de uma UTI, é estar entubado mesmo, de estar fazendo alguns tipos de intervenção, enquanto para outro, né, é mais importante estar em casa, tá com a família. Né? Então, a gente já viu essas duas diferenças, né, de comportamento de pacientes e que os dois são válidos dentro dos valores desse paciente. Então, quando a gente consegue discutir isso de uma maneira antecipada, né, e caso não ocorra também na iminência, né, da prevenção de sintomas, do controle de sintomas, já fazer esse acompanhamento do paciente, deixar ele o mais ciente possível do seu quadro para poder conseguir até ele mesmo ter a sua autonomia e quando for passar em outros serviços conseguir conversar sobre si mesmo, né, e sobre aquilo que ele deseja dentro do seu plano de cuidados. Até puxando para o lado da oncologia, os trabalhos mostram que os pacientes que têm um acompanhamento mais precoce com a equipe de cuidados paliativos, eles têm melhor resposta do tratamento oncológico. Então, é justamente o contrário. O paciente que começa a acompanhar com a equipe, ele aumenta a sua sobrevida. A chance de melhores resultados com a equipe de cuidados paliativos é maior. Então, os dados, a ciência hoje, ela é bem clara em relação a isso. Eu até queria aproveitar, já falando isso, se você tem exemplos em que fazer já aproveitando, né, falando até é importante para as pessoas que estão acompanhando, cuidados exclusivos, complementares, prioritários, para poder, né, alguns outros colegas, profissionais de saúde que estão acompanhando, e que exemplos que você tem, às vezes, de precisava fazer um suporte intensivo e aí teve um resultado melhor, e o contrário, um paciente que você não fez, né, resolveu investir no cuidado paliativo e acabou tendo uma evolução melhor do que se tivesse sido feito, né, uma intubação, uma coisa desse tipo. Tem algum exemplo assim? Então, só para tentar resumir essa questão dos cuidados paliativos, a gente divide alguns serviços que fazem essa divisão e a gente acabou optando por fazer isso no nosso serviço para tentar deixar mais prático. Os cuidados paliativos, eles podem ser divididos em complementares, prioritários e exclusivos. Então, assim, hoje a gente tem pacientes em cuidados paliativos com a evolução do tratamento oncológico que podem viver anos em cuidados paliativos. Então, isso já ajuda a desmistificar muito essa questão de cuidados paliativos ser específico para paciente terminal. Então, o paciente em cuidados complementares é aquele paciente que ele ainda tem uma expectativa de vida grande, que tem muito ainda de tratamento modificador da doença por ser feito para aquele paciente e ele tem uma performance boa. É um paciente funcional, que ainda realiza suas atividades de forma independente. Os cuidados paliativos prioritários é aquele paciente que ele já teve uma queda na performance, ele é um pouco mais dependente dos seus cuidadores, familiares, ou ele não tolerou muito bem algum tratamento quimioterápico, já fez algum tratamento de primeira linha e não teve uma resposta muito boa. E o cuidados paliativos exclusivos é aquele paciente que já esgotou todas as propostas de tratamento oncológico e tem uma performance já mais ruim. É aquele paciente que já está em fase final de vida. Em relação aos exemplos, a gente tem diversos. Se a gente for contar aqui várias histórias, é o que o Renato falou, daria uma série no Netflix. Mas a gente tem vários casos na nossa prática de pacientes que chegaram para a gente como paciente terminal, de falar muitas vezes, esse paciente não vale a pena entrar com antibiótico, ele já está em fase final de vida, coisas simples. E assim, a gente olhar para o paciente com um olhar diferente, ver que tem uma causa reversível ali por trás daquele processo, que é uma das coisas que eu acho mais importante, a gente ver que o paciente oncológico, ele não adoece só pela doença oncológica. Então, a gente lembrar que tem outras coisas que fazem esse paciente complicar. Então, a gente já teve casos assim, da gente receber o paciente como em processo ativo de morte e a gente tratar uma causa ali reversível e esse paciente viver meses com a qualidade de vida boa. Então, assim, são inúmeros exemplos que a gente tem, dessa forma que um dia, se a gente tiver uma oportunidade de um espaço maior, a gente pode trazer de forma mais detalhada. Com certeza, eu nem estou falando. Dá para poder fazer vários capítulos, mas aqui é só para instigar as pessoas, assim, mostrar a importância, entrar nesses conceitos, mas, assim,
a parte de cuidados paliativos, a medicina em si, né? Porque a gente também ainda está focando na parte da oncologia. Em pensar cuidados paliativos, a pessoa que tem uma doença grave, que ameaça a vida, não só oncologias, doenças cardiovasculares, doenças, né, doenças cirrose, né, cirrose hepática. E é engraçado que muitas vezes, como é que existe, aí pensando do lado da oncologia, como que às vezes existe um preconceito, porque às vezes você tem doenças que não são oncológicas, e quando você olha a expectativa de vida, o prognóstico às vezes é muito pior, muitas vezes, do que o câncer, e geralmente está tendo aquela invasividade, ninguém questiona em se discutir de fazer intubação, e quando a gente olha oncologia, né, a gente sabe que muitas vezes você tem doenças que são incuráveis pela medicina, mas você pode ter um processo de cronificação e viver anos, né? Então, essa que é a importância desse episódio aqui. Eu imagino que vocês estão gostando. E eu vou começar a mandar mensagem para vocês aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, porque depois eu vou fazer uma conferência para poder saber quem se inscreveu no canal no YouTube. Senão eu vou cancelar, esse vai ser o último episódio, vocês vão perder. Então, eu aqui é só para poder falar, porque eu vejo muita gente acompanhando, curtindo, mas vamos se inscrever e compartilhar, gente, porque isso aqui, a importância desse tema e pela qualidade, né, dos profissionais, dos convidados, é algo que é importante a gente estar sempre divulgando, porque eu sou daquela seguinte opinião: informações salvam vidas. Nesse momento aqui que a gente está fazendo esse episódio, pelo menos uma vida está sendo salva hoje, nesse momento, ou nos próximos dias, por estar tendo essa discussão. Então, gente, faça a sua parte, porque é uma iniciativa, né, da gente, a gente, como se diz, está aí nessa luta. É até importante vocês que estão na iniciativa privada, que queiram ser parceiro, divulgar a sua marca. É importante estar alinhado em projetos sociais, né? E a questão do podcast Unidos contra o Câncer está justamente buscando isso. Mas a gente tem que contar pelo menos com vocês, aqueles que não estão, né? A questão do incentivo que vocês estão assistindo é justamente se inscrever, compartilhar, dar o like, porque isso ajuda bastante para a gente sempre estar trazendo cada vez mais convidados de excelência. Vamos continuando aqui, que é muito tema. Então, vem cá. Então, no dia a dia, assim, quais os principais sintomas e desafios que a gente vê em cuidados paliativos que geralmente aparecem? Um dos sintomas mais comuns é a dor. O paciente oncológico, geralmente, ele tem dor oncológica com muita frequência. Dor, a dispneia, que é a falta de ar, vômitos, náuseas e o quadro de constipação. Muitas vezes um abdômen obstrutivo. Esses são os sintomas mais comuns na prática. Mas hoje a gente tem uma gama de medicamentos que ajudam no controle desses sintomas. Então, eu costumo falar que não existe aquele paciente... O mais comum não é o paciente com sintoma de difícil controle. É o paciente que não está adequadamente tratado. Então, muitas vezes é porque a terapêutica não está ajustada. Então, hoje a gente tem muitas opções de tratamento para esses pacientes. Agora, na prática, o que a gente vê de dificuldade mais é o acesso a esse tratamento. Porque nosso serviço, como é um serviço de pacientes, grande maioria SUS, alguns pacientes eles não têm acesso aos melhores medicamentos pelo SUS e muitas vezes eles não têm condições de adquirir o remédio melhor para o caso dele. Então, a gente tem os desafios da nossa realidade, muitas vezes é isso, é tentar adequar aquele tratamento para a realidade do paciente. A gente fornece relatórios para que aquele paciente ele consiga adquirir uma medicação de alto custo. Então, acaba que os desafios ficam mais para as políticas de saúde mesmo, tentar disponibilizar mais medicamentos para esses pacientes pelo SUS. Até mesmo, assim, a gente tem que, quando a gente fala do paciente SUS, tem uma vulnerabilidade socioeconômica, né? A gente tem que fazer essa mobilização de tentar fazer ele se adequar, né, àquilo que a gente consegue, né, de propor de tratamento para poder auxiliar nesse quadro que ele estiver tendo. Então, essa dificuldade do acesso. Então, por vezes, a gente tem que ligar para a Secretaria de Saúde, às vezes tentar entrar em contato com o posto de saúde, tem que entrar em contato com a enfermeira, às vezes, para poder conseguir um curativo, fornecer uma fralda, que às vezes a gente já recebeu paciente que o curativo de ferida oncológica estava fazendo com absorvente, né? Chegar com um pedaço de algodão grudado e aí para poder limpar. Então, às vezes, nem a medicação para poder tratar o sintoma da ferida, que às vezes é o que a gente enfrenta mais, né, quando a gente fala do paciente de cabeça e pescoço, é as feridas que a gente pode tratar, pode utilizar medicamentos que são fornecidos pelos postos de saúde, mas às vezes os profissionais não têm ainda esse conhecimento de que essa ferida pode tratar o sintoma dela, né? Tipo o pus, né, que pode sair, o odor, a secreção.
E às vezes pode se utilizar uma medicação que tem ali para outros quadros que a unidade de saúde trata e que pode ser utilizado também naquela ferida. Então, às vezes, eu já vi profissionais recusarem minha receita do metronidazol, que é a medicação para o tratamento, né, de condições ginecológicas, porque falaram que estava errado, que não tratava a ferida. Ou então colírio de atropina. Né? Conta aí, colírio de atropina, como é que é isso? Ligaram falando assim, eu acho que tá errado isso aqui, porque o médico acho que tá meio louco, porque botou colírio aqui, aí o pessoal não quer liberar, não. Eu falei, colírio para poder colocar na boca, né? Na boca, para aliviar a saliva quando tá em excesso. Que é utilizado normalmente nos olhos, né? Só que pra gente ele funciona para diminuir saliva. Ele reduz a produção de saliva na boca. Então, pra gente é um colírio que tem muito benefício nesses pacientes com câncer de cabeça e pescoço, principalmente. E aí, muitas vezes, a falta de conhecimento acaba prejudicando o tratamento. Assim como o Aldol, que é uma medicação que é utilizada para transtornos psiquiátricos. Muitas vezes a gente utiliza para controle de vômitos persistentes. Então, tem esses outros benefícios das medicações que nem todo profissional ele tem acesso. E aí acaba tendo um preconceito na conduta. O que você vê de preconceito em relação às medicações, Andressa? Assim, o que você vê, assim, no dia a dia? Qual a grande medicação que a gente usa que você percebe assim, um preconceito, principalmente em relação aos pacientes, mas também às vezes os profissionais? A morfina. Eu já vi do fundo dos seus olhos. Ela quer que eu fale morfina, mas é morfina mesmo. Então tem muita gente que acha que vai viciar da morfina, que vai ficar dependente, que não vai conseguir tratar e que vai piorar, vai acabar ficando pior do câncer por conta de uma dependência à morfina, que é uma medicação, na verdade, de referência para a dor oncológica. Então, a grande questão do paciente oncológico, eu nunca vi paciente oncológico ficar viciado em morfina. Você já viu? Eu nunca vi. Eu já vi outros casos clínicos, né, associados a outras questões, mas nada relacionado ao câncer. E os pacientes toleram muito bem. Na verdade, eu observo que existe quando os pacientes começam a tomar morfina, tem muito uma responsabilidade de tentar tomar tudo certinho, de entender quando realmente precisa e tomar no momento certo. Então, tem todo o cuidado, ainda mais porque a dor oncológica é uma dor que é de difícil controle. Então, a morfina é uma droga que vem aí de uma maneira para poder dar esse suporte e realmente colaborar de maneira significativa no controle dessa dor. Então, assim, nunca vi nenhum paciente meu viciado em morfina. Também não. E muitas vezes o próprio profissional de saúde, ele passa um preconceito pro paciente. Eu vejo o paciente chegar no consultório falando que a morfina é a última opção. Então, assim, deixa o paciente meio que com aquele medo de começar o tratamento e depois não ter mais nenhuma outra opção para ele. Aí a gente vai tentar desmistificar aquilo pro paciente até ele aceitar. E o que a gente deixa claro você não pode sentir dor. Porque o paciente, às vezes, ele fica com a resistência, sentindo a dor, com medo de usar a medicação. Então, quando você explica, orienta, fala que não tem porquê o paciente estar tendo sintoma com uma medicação que hoje controla o sintoma, aí os pacientes acabam acolhendo. E a questão da dor é que quanto mais rápido você atuar, né, principalmente a dor aguda, essas dores intensas que às vezes aparecem, quanto mais rápido, né, você for... E às vezes até pesar a mão mesmo, ser rápido, considerar como uma urgência, né? Uma urgência em saúde. Na realidade, até a chance dessa dor cronificar e ficar intratável é menor, né? Quando você vai assim rapidamente, não deixa, vai deixar para último. Até a gente orienta para os pacientes, né? Tipo assim, poxa, começou, tenta manter mais ou menos fixo, não fica esperando sentir a dor, ou então esperar a dor ficar muito forte, porque na realidade isso só vai dificultando esse manejo depois. Exatamente. E entrando para uma parte importante, assim, como que é no dia a dia essa parte da espiritualidade, do acompanhamento psicológico, da escuta em relação aos pacientes e à família? Como é que vocês veem essa parte? Qual a importância, né? Como é que é no dia a dia em relação a isso? Quando a gente pensa no paciente, a gente tem que focar num cuidado centrado na pessoa. Então, a grande precursora dos cuidados paliativos, que é a Cicely Saunders, ela trouxe esse conceito da dor total. Então, a dor, ela não vai ser só física, então ela passa por diversas camadas, até porque a gente, como ser humano, como um ser que está ali vivendo e tendo diversas relações de trocas com várias pessoas, com várias situações, então a gente é muito complexo. Então, a nossa dor, ela não é só física, pode ser emocional, pode ser social, como a gente já trouxe aqui, né, de vários exemplos.
né? Física, emocional, espiritual, social. E tudo isso engloba o paciente. Então, muitas vezes, o paciente que não está bem controlada, o emocional dele piora muito, decai muito, como eu vejo eles trazendo como exemplo. Da mesma forma que um paciente que não está com um emocional muito bom, muitas vezes tem um risco até de deixar de realizar o tratamento. Como já teve pacientes que eu captei por conta desse risco iminente de abandonar o tratamento devido ao emocional, né? Porque fala suicídio em vida? E aí, uma opção, assim, de não estar, né, ali desenvolvendo esse tratamento, até pela dificuldade de compreensão, né, da real realidade daquele tratamento. Então, eu acredito que a gente, como profissionais, tem que proporcionar um ambiente seguro de escuta, né? Tipo, observar aqueles que estão ao nosso redor. Então, faz parte do profissional, não só o psicólogo, mas saber olhar o outro, saber encarar o outro. Então, observar os detalhes daquele paciente. Às vezes, ele está com um comportamento diferente da sessão anterior de quimioterapia. Às vezes, ele está mais recluso. Às vezes, é um paciente que a gente costumava, por exemplo, chamar de risadinha. E aí, a risadinha no outro dia já não estava mais rindo tanto, tinha alguma coisa acontecendo com ela. Então, fornecer esse espaço seguro de escuta, tentar entender a causa, né, de que pode estar provocando essa piora do quadro emocional, porque às vezes é um luto não reconhecido, a perda da autonomia, a perda, né, às vezes de uma amputação. Quantas mulheres a gente não vê, né, perder uma mama, fazer uma exenteração pélvica, que é retirar o útero, retirar a bexiga. Então, isso envolve muito a questão da nossa feminilidade, né? Quantos homens, né, não tem que fazer tratamentos que envolvem a sua virilidade, a sua forma de encarar o mundo. Então, tudo isso afeta o emocional. Então, a gente, como profissional, a gente precisa oferecer essa escuta ativa, porque, como Freud mesmo já disse, né? O luto, ele não está relacionado só à morte, mas também a questão da perda de algo que é importante para nós. Então, a gente precisa trabalhar isso também, não ignorar que existem causas que não são exatamente a nossa morte física, mas que também trazem um sofrimento emocional. E o que a gente percebe também na nossa prática é como a espiritualidade, a fé, a confiança no tratamento interfere no tratamento em si desse paciente. Independente de religião, aquele paciente que ele acredita que o tratamento vai dar certo, aquele paciente que ele confia na equipe e que está acompanhando ele, a gente percebe na prática que esse paciente é o paciente que tem menos sintomas, é o paciente que tem uma sobrevida maior. Tem casos assim que a gente não consegue nem entender. A gente vê exame de imagem e a gente não consegue associar aquele exame de imagem ao paciente. Porque é o paciente que muitas vezes tem metástase em todos os ossos e o paciente chega sem dor. Então, assim, a gente percebe como essa questão da espiritualidade, da fé, interfere de forma muito positiva no tratamento. Então, às vezes, quando aquele paciente está internado de forma prolongada, ele fica distante dessa parte espiritual, do seu líder espiritual. Então, é uma das formas de tratamento que a gente oferece também no internamento, a presença de um líder religioso para estar ali fortalecendo esses aspectos espirituais do paciente. E aproveitando já nessa parte, qual a opinião de vocês em relação, qual o momento certo, né? O que vocês acham, qual é o equilíbrio entre estar no hospital e estar no domicílio? Como é que equilibrar isso e como é que vocês veem isso, do que seria o ideal e o que é na prática? Então, assim, na verdade, essas situações elas acabam sendo muito individualizadas, né? Só que o que a gente percebe nos estudos, os dados mostram que 90% dos pacientes, eles querem estar em casa. Ninguém deseja estar no ambiente hospitalar. Alguns pacientes, eles precisam estar um período ali no ambiente hospitalar por questão de ajuste mesmo, controle de sintomas, até achar a dose ideal de medicamento. Então, algum momento ele pode precisar do acompanhamento no ambiente hospitalar, mas o ideal é o quê? Que esse paciente ele tenha ajustes para que ele seja deshospitalizado o mais precocemente possível. Então, para isso, a gente precisa preparar tanto o paciente como a família, para que esse paciente ele receba os cuidados que ele precisa no ambiente domiciliar. Quais essas estratégias que vocês vêm fazendo para poder proporcionar isso na prática, no trabalho? A gente tem, antes de tudo, feito uma grande discussão multiprofissional, né? Tipo, eu acho que se não houvesse essa proximidade, essa discussão, de estar repensando, vendo os casos mais complexos e discutindo, persistindo em estar observando todos os caminhos que a gente tem a trilhar diante daquele paciente, acredito que se não tivesse isso, não ocorreria, né? A gente teria cada vez mais internamentos cada vez mais prolongados. E
encarar também a realidade do paciente, como ele está enxergando tudo isso. Então, a gente tem que pensar de uma maneira muito funcional. Muitas vezes, o paciente quer voltar para casa, mas na casa não tem energia, não tem, às vezes, um suporte, e aí fica mais difícil. Mas, por vezes, eles gostam também, por exemplo, de um suporte que a gente tem, que é muito importante, que é um trabalho voluntário muito significativo, que é a Casa do Amor. Então, a Casa do Amor, ele é um espaço que atende e dá esse suporte a pacientes oncológicos, né? E que conta com uma equipe multiprofissional muito grande. Então, essa é uma outra estratégia que a gente tem de recurso também, quando a gente tem um paciente que está com extrema vulnerabilidade socioeconômica, né? Que é um fator que, às vezes, impede uma deshospitalização. E, muitas vezes, o paciente quer sair de casa, quer sair do hospital, mas não tem outro lugar para poder ir. Né? Então, tá discutindo com a equipe, ver também a questão dos sintomas, controlar esses sintomas, acolher o paciente para entender como que é esse percurso, ver como é que é o território que esse paciente está inserido, se ele vai ter segmento da equipe, se a equipe do posto de saúde tem condições de estar fornecendo esse acompanhamento para que esse sintoma consiga ser controlado continuamente, porque senão vai para casa e volta em uma semana. Então, tentar fazer com que ele adquira tudo o que ele precisa para poder ter o seu próprio cuidado, né? No domicílio, para que ele consiga ter autonomia e realizar esse cuidado. E a gente tem explorado também alguns serviços que são disponíveis pelo SUS e que a gente não utilizava muito. Por exemplo, o home care. Os cuidados paliativos, principalmente o paciente em fase terminal, para aquele paciente que já está em cuidados paliativos exclusivos, que é o paciente mais acamado, mais dependente, muitas vezes usa alguns dispositivos. Esse paciente, muitas vezes a família não tem condições de fazer o controle de sintomas sozinho em casa, então a gente acaba solicitando mais para esses pacientes hospitalizados com difícil deshospitalização o home care, e a gente tem conseguido com uma certa facilidade. Então a gente tem conseguido deshospitalizar esses pacientes através do acompanhamento da equipe multidisciplinar em domicílio. E, além disso, a gente tem feito um fortalecimento maior com os municípios de origem, já que muitos pacientes não são daqui de Conquista. Então, tem aquele paciente que muitas vezes a gente não consegue deshospitalizar totalmente. Mas para a família, ficar vindo aqui para Conquista é ruim, o deslocamento. O paciente, ele não vê os familiares. Então, muitas vezes a gente consegue transferir esse paciente para o hospital do município de origem, para ele ter o suporte básico lá e a família estar mais próxima desse paciente. E a gente busca também os recursos para o domicílio. Muitas vezes o paciente ele não consegue deshospitalizar, por quê? Porque ele está dependente do oxigênio. Então, a gente solicita o oxigênio domiciliar, é instalado pela prefeitura, e aí esse paciente consegue ir para o domicílio e ter assistência em casa. E uma estratégia muito importante que a gente usa aqui é passar batido, pelo amor de Deus, é o telemonitoramento. A gente faz um telemonitoramento e é extremamente importante, que é onde a gente consegue fazer a busca ativa desses pacientes. Então, o paciente que faz a deshospitalização, que a gente já vê que tem uma iminência de ter um agravamento, de retornar para o hospital, por causas evitáveis, que a gente possa estar ali manejando, a gente faz um acompanhamento, né, semanal, mensal, para poder saber como é que está o perfil daquele paciente, para poder dar um suporte, fazer um ajuste medicamentoso. Então, às vezes, a equipe, o preconceito da morfina, por exemplo, então, às vezes, uma outra equipe tem um receio de aumentar a dosagem da morfina, sendo que a dosagem certa é aquela que é tolerada pelo paciente. Então, a gente vai ali, vai discutindo, geralmente eu e a doutora Rosane, para poder fazer esses ajustes, atualizar uma receita que às vezes o paciente não está conseguindo mais ter acesso, então a gente faz essa atualização. Se o paciente está na iminência de ter uma complicação, às vezes eles já me sinalizam, a gente já fica em alerta para poder sinalizar qual é o serviço de referência que ele vai, se é realmente a unidade da cidade dele, se é realmente vir aqui para a Vitória da Conquista para poder fazer esse manejo. Então, eles se sentem um pouco mais seguros de saber que tem um profissional de referência para poder retirar essas dúvidas. E assim, é importante, justamente conhecimento e desmistificando as coisas. Você quer saber se um serviço de saúde ele é de ponta, você vai ver o quanto que ele investe em cuidados paliativos. Quanto mais avançado é o sistema de saúde daquele local, mais ele investe em cuidados paliativos, porque já se sabe o quão é importante nos resultados e na questão da qualidade de vida. E assim, eu fico muito feliz porque eu vejo, há pouco tempo que eu estou no Hospital SAMU, eu vejo que eles vêm investindo e vêm realmente dando muito apoio, né, em relação à parte de cuidado paliativo, justamente pensando, né, e tentando alinhar justamente com essa questão da qualidade, né? E aí entra até numa questão que até eu queria ver a opinião de vocês, porque às vezes eu vejo, porque existe
algumas palavras, câncer, existe um tabu, né, um preconceito na palavra câncer, da mesma forma que às vezes fala, né, lepra, né, e hanseníase, e às vezes tem essa discussão de cuidados paliativos, e aí existe alguns lugares que falam em respeito para cuidados de suporte, justamente porque também tem muitos pacientes que também seria bem inicialmente, não, né, doença tão fim de vida. Qual a opinião de vocês em relação a isso, dessa terminologia, cuidado de suporte? Eu prefiro que realmente seja os cuidados paliativos. Qual a visão de vocês em relação a isso? Na verdade, sim. Se você for parar para pensar, o suporte ele acaba sendo uma coisa mais restrita, né? É como se fosse você vai usar ali só, de certa forma, o básico. Eu falo mais da terminologia. Eu falo assim, de falar assim, o que faz cuidados paliativos ser cuidados de suporte? Ou é bem realmente trabalhar o nome paliativos? Não, eu acredito que assim, cuidados paliativos é muito mais amplo do que só o suporte. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão do suporte acaba ficando mais restrito. Você fica lidando mais com questões físicas. Então, assim, eu acredito que o cuidados paliativos em si, ele é muito mais amplo do que só um suporte para o paciente. Então, eu acho que se a gente trata como um suporte, a gente acaba limitando o que o cuidados paliativos ele tem para oferecer. Eu falo com o paciente assim, toda a admissão que eu faço, toda vez que eu vou explicar ao familiar o que é o cuidado paliativo, eu falo, olha, a gente está ofertando para vocês um tratamento. Então, assim, não é um cuidado de suporte. O cuidado de suporte, quando a gente trata com essa terminologia, fica parecendo que, assim, a equipe não está dando conta, limita, né? Aí deixa aquela equipe que está ali para poder avaliar ali o BO, ver o que consegue fazer com ele. E o cuidado paliativo é muito além disso, né? É um lugar que a gente está ali destinado para poder conseguir ter um tempo, né, maior, porque a gente sabe que o cuidado paliativo demanda muito tempo e que às vezes outros profissionais não conseguem ter, porque a gente sabe que a demanda é muito alta. A gente vê isso na oncologia, né, que cada vez mais diagnósticos, né, cada vez mais demanda. Então, a gente vai acessando aqueles outros pacientes para poder conseguir também, junto com o oncologista, né, junto com o médico, junto com a psicologia, escutar esse paciente de uma maneira mais ampliada também, para poder contribuir para o tratamento que ele está fazendo oncológico. Então, conhecendo melhor esse paciente, eu consigo discutir um pouco mais com o Dr. Renato, consigo discutir um pouco mais com a doutora Rosane, a gente consegue compreender ele para além do diagnóstico e dessa forma a gente consegue trazer muito mais benefício para esse paciente, principalmente evitando complicações que poderiam ser evitadas. Veio aqui uma questão aqui na minha cabeça, né, já aproveitando esse assunto, e aí entrando em questões filosóficas e também de cultura, né? Acho que muitas pessoas não imaginam que um dia vão morrer, né? Ou então, tá lá no psicológico, na cultura, se evita se falar, né, a questão do tabu. Como que é hoje, assim, se fosse falar para a pessoa, a gente aproveitando esse tempo aqui, que é muito pouco, como se preparar para o fim de vida? Na verdade, assim, preparado, ninguém nunca tá. Essa é a questão que você falou mesmo. Que a morte, ela é um tabu. Ela vem de contextos históricos aí, que o paciente, por mais que a gente converse, a gente aborde, o paciente, ele nunca diz que está preparado para morrer. Só que, assim, a gente tenta colocar ele mais próximo dessa realidade, quando ele tem uma doença avançada, até porque a gente passa a pensar mais sobre a morte quando a gente tem uma doença avançada. Então, assim, a gente tenta abordar essas questões que não são abordadas. O que acontece na prática, na verdade, é que ninguém para pensar sobre essas coisas. Essa questão que eu falei, ninguém para, que o serviço social nos ajuda muito. Ninguém para pensar sobre um funeral, ninguém para pensar sobre uma perda de funcionalidade. Então, a gente trabalha, não é de uma vez, não é um assunto que você tem como abordar com o paciente de uma vez só. Então, em cada consulta, você trabalha perdas com o paciente, que não é só a perda relacionada à vida. São perdas relacionadas a funções. Então, é como se o paciente ele fosse morrendo um pouquinho a cada dia. Porque ele vai perdendo um pouco da sua história, ele vai perdendo um pouco da sua funcionalidade. Então, é uma forma da gente trabalhar com o paciente e preparar a família também para o processo do luto. Deixa eu aproveitar, só perguntar aqui, eu fiquei com uma dúvida. O que é ser uma doula da morte? Eu tava já puxando a fala já para falar sobre a doulagem da morte. Porque eu acredito que, para mim, como uma doula da morte, que é uma profissional que está ali
para poder conseguir dar um suporte para esse paciente que está em cuidados paliativos, não, é mais voltado para cuidado paliativo, é uma profissional que está ali em busca de poder trazer outros aspectos que podem trazer um caminho mais confortável para esse paciente. Esse caminho não é só a questão técnica e científica, que é, por exemplo, comigo como enfermeira, mas trazendo um suporte maior para a família e conseguindo administrar outras questões condizentes com a morte. Eu diria que é uma grande cerimonialista. Então, tem muito essa questão de buscar os ritos de passagem, trazer um pouco mais do sentimento e da cultura da vida para esse momento que é de dor, né? Então, às vezes, a gente perdeu muito, né, nas últimas décadas o sentido da morte. Então, a morte é sempre vista como algo muito penoso, algo conectado a dispositivos, algo que é extremamente sofrido. Não deixa de ser sofrido quando a gente perde alguém que a gente ama, mas a morte, ela não precisa ser algo tão traumático. Então, a gente pode trazer disso uma leveza. Então, como doula da morte, a gente trabalha muito com óleos essenciais, com a parte espiritual, né? Até isso, a questão espiritual, até mesmo quando a gente está relacionado a uma pessoa que não tem uma fé em um Deus, mas que a sua espiritualidade é diferente de uma religião. Então, saber trabalhar quando o paciente não tem essa fé, né? Então, trazer os valores, ver o que ele gostaria de fazer, construirmos juntos, né? Conta aí uma história aí dessa experiência doula da morte, assim. Pra mim, acho que as filhas dela, a gente tem até uma relação até hoje, já se passou 1 ano e pouquinho, que eu fui tanto enfermeira quanto a doula da morte dessa paciente, junto com as filhas que assumiram e quiseram. É diferente quando a família está interessada em estudar e aprender mais sobre o cuidado paliativo, que você vê a mobilização. Então, para mim, me marcou muito essa pessoa, porque assim que ela chegou no consultório, na primeira consulta, eu perguntei: "E como é que tá a senhora? Tô morrendo, né, minha filha?" E a partir disso, ela se abriu pra gente estar conversando sobre isso. Então, ela falou um pouco da história dela, que foi envolvida com grandes sofrimentos, né? Grandes mudanças. E a partir de então, a gente foi construindo a forma como ela gostaria de morrer. Tanto que foi uma paciente, da época que eu ainda conseguia fazer uma visita domiciliar a outra, que ela me ligou, a filha falou: minha mãe não tá legal, minha mãe não tá bem, minha mãe... Ela falou que não quer ficar internada. Aí eu consegui fazer uma visita, a gente manejou os sintomas dela e voltamos. Depois ela precisou de fato internar. E aí a gente combinou e conversamos para ela poder conseguir retornar para casa. E aí eu consegui fazer uma nova visita pra gente conversar, onde a gente leu alguns livros, a gente abordou um pouco sobre a morte, sobre o significado dela, sobre o que ela gostaria de poder estar fazendo. E isso foi trazendo leveza, então a gente falava com muita risada mesmo, assim, né? Rindo muito. E quando ela chegou finalmente para ser internada, na última internação, a gente começou a pensar de acordo com aquilo que ela gostaria, porque ela já estava um pouco mais bem letárgica, bem sonolenta. Então, a gente começou a pensar, junto de toda a trajetória que ela tinha, como ela gostaria de passar esse momento final. Então, a gente trouxe um representante religioso. A gente tentou tirar aquele cheirinho do hospital. Colocamos um cheirinho que ela gostava, de um óleo essencial que ela gostava. Trouxemos um violão que o filho dela tocava. Então, a gente foi cantando músicas e elas foi nesse contexto. E eu também fui doula da morte do meu próprio avô, que é algo que eu sou muito grata a Deus por ter me permitido, né? E aí eu contei muito com a ajuda, né, de vocês dois, inclusive nesse momento tão significativo da minha vida, e tão permeado também de sofrimento, mas que ele já foi diferente. Ele, enquanto a maioria quer morrer em casa, né, ele queria morrer no hospital. Então a gente pôde conversar sobre muitas coisas. Ele ficou entubado um dia, então eu fiquei lá do lado dele, já que na UTI não tinha como ter essa visita, né? Então eu fiquei lá do lado dele, segurando a mão dele, dando confiança para ele passar por esse momento. Então a gente conversou muito pelo olhar. Então, pelo olhar dele, eu sabia o que ele queria, o que ele gostaria. Então, ser doula da morte, eu acredito que não precisa ser exatamente um profissional de saúde. Pelo contrário, o curso é fornecido para pessoas que não têm uma graduação. E eu acredito que cada um que tem interesse de saber um pouco mais sobre, de querer, de estar passando por um familiar que está em uma situação de fim de vida, poderia aprender mais sobre para poder conseguir promover isso para a pessoa que ama, né? Então, para mim, foi muito importante conseguir discutir com meu avô sobre morte. A gente trouxe coisas que ele gostava. A gente, nos últimos dias de vida dele, a gente fofocou muito. Isso para ele foi muito importante. A Bíblia, de poder ler. Então, a gente trazia esse conforto para ele. Então, ele morreu com um sorriso no rosto. Então, para mim, foi a melhor morte que alguém poderia ter. E isso é importante porque a gente acaba desmistificando também, né? Porque é um termo que as pessoas encaram como um termo pesado,
essa questão de doula da morte. E a gente tem a doula do nascimento, que todo mundo acolhe de forma bonita. Então, assim, é as pessoas entenderem que ambas são ritual de passagem. Uma faz o ritual de passagem para o paciente que está nascendo e a outra para o paciente que está em fase final de vida. Mas a gente sabe que as duas realidades a gente não foge. Então, é aquele ditado, a coisa mais certa que a gente tem na vida é a morte. A gente não está totalmente preparado, muitas vezes, a lidar com as situações da morte, mas essas situações, esse conhecimento é o que faz os familiares acolherem de uma forma muito melhor esse ritual de passagem. E assim, a gente sabe que vai morrer, todo mundo tem consciência de que um dia vai morrer, ninguém sabe quando, mas o importante pra gente é como essa pessoa quer morrer e como ela quer viver até o dia que ela vai morrer. Então, a gente foca principalmente nesses aspectos. E para ter uma boa morte, a gente tem que antes saber ter uma boa vida. Então, não adianta a gente ficar com medo da morte, né? Muitas vezes, acho que até esse receio da morte está muito atrelado a isso, de ter medo do futuro, porque a gente está sempre muito corrido para poder trabalhar, para poder alcançar o que a gente quer, sem se dar conta que o que a gente está vivendo é o que a gente tem agora. A gente não tem controle sobre o futuro e o passado já se foi. Então, o que a gente está vivendo hoje para que a gente possa chegar até lá sem arrependimentos? Eu acho que tudo isso é trabalhar a forma do luto, né, da forma mais respeitosa, humana possível. E esse luto, muitas vezes, né, ele vai ser trabalhado antes do falecimento. Então, eu vejo que esse cuidado, esse acompanhamento com cuidados paliativos faz com que traga mais humanidade realmente à saúde, às pessoas, e realmente é uma área de educação, né? A cada momento a gente aprende uma coisa nova, né? Então sempre há tempo de aprender. E também, só para finalizar essa parte, isso mostra como os cuidados paliativos ele age de forma individualizada. Porque cada pessoa tem seu valor, cada pessoa tem sua vontade. Então, tem gente que quer morrer de uma forma, tem gente que quer morrer de outra. O processo é muito individual. Individual. Então, assim, não adianta você achar que aquilo que é bom para você pode não ser bom para o outro. Então, você precisa conhecer o outro para cuidar dele da melhor forma possível. Tudo que é bom dura pouco. Estamos no nosso último minuto de podcast. Cada assunto desse cabe um episódio. Eu só, primeiramente, agradecer a todos que estão aí assistindo, escutando pela rádio, né? Vou estar cobrando, não se esqueçam, viu, gente? Eu vou estar cobrando em relação ao que a gente conversou mais cedo, né? Se inscreva aí no canal. E agradecer, né, a participação, a presença, né, de profissionais tão excepcionais, tanto da parte técnica, né, mas também da parte humana, né, antes de ser profissional, né, vem muito do background, de como é que as pessoas são, e é um prazer e é uma honra, não só no episódio, mas também estar junto com vocês nesse trabalho diário, árduo, mas que é bastante recompensador. Mensagem final rapidinho, que já deu às 9 horas. Mensagem final para as pessoas, a mensagem de início, quer dizer, né? Que a gente é sempre o reinício. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar rapidinho, que a gente já está no final? Para quem está passando por uma situação difícil, por uma doença ameaçadora da vida, gostaria de dizer para vocês que é uma jornada complexa, né? Cheia de altos e baixos, mas a vida é feita dessa maneira, né? A gente não tem certeza, né, do que pode acontecer futuramente, mas quando a gente tem consciência de que a gente pode buscar bons momentos mesmo diante da dor, a gente consegue viver com um pouco mais de qualidade. E caso você esteja passando por um momento difícil, né, se estiver lá na oncologia do SAMU principalmente, pode falar com o Dr. Renato para fazer um encaminhamento. A gente está aqui disponível para tentar deixar essa jornada um pouquinho mais leve, porque a gente sabe que é desafiadora. É isso. Então, a gente está aqui para complementar o excelente trabalho que o Renato vem fazendo, né? Então, nosso objetivo é tornar esse cuidado o melhor possível. Então, a gente sabe que é um processo difícil, o paciente oncológico, ele passa por muitas etapas, mas lembrar que a gente está lá, a equipe de cuidados paliativos, para acolher e tentar ajudar da melhor forma possível. Passando aqui, só para lembrar que a gente vai estar sempre unidos contra o câncer e sempre a favor da vida. Gente, obrigado aí pela participação, para quem estava aí, e não deixe de compartilhar. Um abraço.